hoje o abismo que existia entre as gerações, ou que existe entre as gerações, ele diminuiu, né? A gente vê, por exemplo, o pai e o filho se vestem muito parecidos, conversam muito abertamente sobre as coisas, há uma liberdade maior entre essas gerações, e por isso os filhos estão ficando mais tempo em casa com os pais. Se fala até numa adultez emergente, uma nova etapa do desenvolvimento que vem depois da adolescência e antes da idade adulta. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que aquilo que motiva os mais velhos parece que não desperta muito brilho nos olhos dos mais jovens. E acho que você percebeu isso nessas palestras que você dá aí pelo país, que falta para o jovem alguma coisa na qual ele acredite mesmo, algum projeto que vale a pena ele investir. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu já vi você se posicionando claramente em relação a essa falta de coisas que vale a pena para a juventude pegar como missão, como tarefa, como objetivo de vida. Eu acho que em função do avanço na tecnologia da informação e na velocidade com que o conhecimento transita hoje, da onde ele vem, a juventude vive um dilema muito interessante. Ela tem acesso a todo tipo de informação, de estado, de objetivo, e ao mesmo tempo ela se sente às vezes desmotivada porque o acesso não é fácil. Então são muitas as possibilidades, é que nem, eu não gosto de assistir televisão, mas por exemplo é que nem abrir um aparelho de televisão com 200 canais, você não sabe o que você quer ver, se você já não construiu um foco. E eu acho que na época nossa, da nossa geração, quando a gente assim, tinha que construir o carrinho, encontrar as rolemãs e parafusar tudo, assim, até pela falta de possibilidades, pela nossa própria ignorância, a gente acabava encontrando objetivos reais. Então eu sinto que há uma dificuldade de o jovem hoje se engajar em propósitos reais. E isso explica porque tem tantas gerações, não só no Brasil, mas jovens de vários países do mundo se envolvendo, por exemplo, com o terceiro setor. Eu participei de um evento agora, fui o palestrante de abertura de um evento das escolas americanas do mundo, de todas as escolas americanas do mundo, foi lá em Maputo, em Moçambique, e a gente sentiu lá que havia assim, um engajamento muito grande, porque o país vive um caos crônico de corrupção, que o Brasil ainda não chegou no fundo do buraco, estão achando que a gente está saindo. Nós somos um país corrupto há muito tempo e vai piorar muito mais do que a gente está imaginando hoje. E é exatamente esse processo que a gente está vivendo, que pode ser, por exemplo, pode ser um estímulo, ou pode criar um foco para... Então eu vejo, por exemplo, quando meus parentes no Líbano falavam dos conflitos, do desejo de construir a paz de verdade, chega, os outros problemas são menores, o computador é menor, a namorada é um problema menor, temos que construir uma saída. E no meu caso, no caso de quem navega, a gente vive uma atividade que envolve muito risco, muita burocracia, não tem o glamour que parece quando a gente termina uma travessia e celebra com champanhe, essas bobagens, mas muitas vezes a gente anda em lugares complicados e é uma atividade altamente motivadora. Então eu sinto que hoje a escola tem um papel, ela não é mais o depositário do conhecimento e da informação, ela é apenas um mero e relés processador, fomentador, mas esse processador, fomentador, que é a escola, tem um papel absurdamente importante, é ele que vai ajudar o jovem a construir esse foco, esse objetivo. E eu fico muito orgulhoso, eu tenho 3 meninas, cada uma tem uma característica diferente, elas não sabem o que querem fazer, e eu acho o não saber o que fazer da vida ótimo. Não é você que vai dizer. Eu acho ótimo que elas errem. A escola é o período onde a gente tem que tentar fazer para errar. O triste é quando ele não tem mais a oportunidade para buscar e aí ele acaba desamparado, e isso está acontecendo com várias gerações no Oriente Médio, em alguns países africanos e em vários países sul-americanos. Não quero incluir o Brasil entre eles ainda. Ainda. Nós temos indicadores muito preocupantes. Nós não temos uma cultura da eficiência, da competência, do orgulho de fazer. E sim, nós vivemos a cultura do orgulho de se aproveitar,
E a gente tem que mudar isso. E eu sinto que os jovens que têm tido esse apoio por parte, principalmente da escola, quando a escola consegue deixar de ser a professora e passar a ser a indutora, a fomentadora, a empurradora nesse processo, aí você acaba encontrando saídas incríveis. E a gente vê jovens brasileiros de talento hoje que vieram de escolas muito ruins, muito humildes, e que tiveram em algum momento o estímulo necessário e eles estão brilhando fora do Brasil. É uma preocupação minha, porque eu gostaria que esses jovens, os talentos ficassem aqui. Viessem brilhar aqui dentro. E esse é o novo problema sobre o qual ninguém está falando ainda, que é o problema de como reter os nossos talentos. Todos os meus amigos que ganharam muito dinheiro, eu não preciso mais trabalhar, estão morando agora na maldita Miami. É bonito, né? Mas é um ato de uma covardia. É triste pra caramba, né? Ainda mais Miami, né? Que é um lugar sem cultura, sem... Assim, tem muito que se aprender lá, mas eu espero que a gente consiga reverter isso. É um baita desafio. Eu acho que o ator principal nesse processo hoje são alunos e escola. A educação como salvação. Muito obrigado, Neto. Imagina, foi um prazer falar com você.